Então, pessoal, a temática que eu fui incumbido aí de estar hoje debatendo é treinamento de potência nos esportes de combate, como sair das modinhas. Então, primeira coisa, entender o que é moda. Moda é algo que tem a tendência das pessoas repetirem, tá? Tirando o contexto da palavra moda associada a estilo, roupagem, tá? Então, tudo que está na moda é algo tendencioso a se repetir, tá? A pessoa usar repetidamente no contexto diário, muitas das vezes essa repetição, essa reprodução sem embasamento científico. Então aí a gente está analisando e discutindo alguns meios de treinamento de força de potência e relacionada à potência da moda, né, que esse pessoal utiliza, mas muitas das vezes sem fundamentação. Tá, rapidinho aqui, o meu nome, né, Formiga, o pessoal mais me conhece como Formiga, meu apelido é Bruno. Tá, só brincadeira aí. Então aqui está o meu Instagram, meu e-mail, quem quiser me mandar mensagem depois, Instagram ou no e-mail, fiquem à vontade. Vou passar a parte de apresentação, sou faixa preta de jiu-jitsu, com alguns títulos já esportivos também, então antes de eu ingressar na educação física, eu era competidor de jiu-jitsu e triatlo, tá? Sou preparador de alguns atletas, assim, de maior expressão hoje, o Felipe Preguiça, que é bicampeão mundial de jiu-jitsu, e do ADCC, que é o maior campeonato de grappling do mundo. Mais de 10 de campeões mundiais, eu faço a preparação física, vários campeões pan-americanos, europeu, brasileiro de jiu-jitsu, com, sem kimono, faço preparação física tá sem áudio, recebi a mensagem aí que tá sem áudio, Bruno? Aqui tá tudo certo, tá ok? Preparação física do Pedro, do Isaac também, que eu não coloquei, que é campeão mundial de Muay Thai, Juliana Lima, que é a primeira atleta mineira do UFC, hoje saiu, vários medalhistas de campeonato brasileiro de wrestling, já fui eleito 2 vezes melhor preparador físico de MMA de Minas Gerais. Então, para começar, a gente entender um pouco, né, a parte conceitual, mecânica, do que é potência, tá? Então, a gente entender o treinamento direcionado para potência, a gente tem que entender o que é mecanicamente. Então, potência nada mais é que o trabalho, né, realizado, dividido pelo tempo, trabalho, força, você tem uma força aplicada, uma distância, você tem um deslocamento dessa massa, né, no espaço, pelo um tempo, logo você pode inferir que a potência é a força pela velocidade. Okay? De uma forma bem simples, a mecânica é bem simples. Então a gente pode gerar potência, quando a gente vê o ponto ótimo da potência, né, ela é vamos dizer assim, uma zona intermediária entre a produção da força e da velocidade. Se você tem uma alta expressão, magnitude de força gerada, a velocidade é baixa, você não vai conseguir altos valores de potência. O inverso também ocorre. Se a força gerada é baixa, mas a velocidade é alta, você também não tem altos valores de potência. Então, para você ter o valor ideal, a potência ótima, optimal load, né, que tem um termo colocado lá na literatura, você tem que ter uma zona intermediária entre a produção mecânica e de velocidade com a força. Então, é o optimal load, né? O Loturco tem estudado isso bastante. Eu tenho utilizado muito essa forma de prescrever o treinamento para potência e utilizando essa intensidade ótima. Tá claro? Especificamente nos esportes, nas modalidades esportes de combate, a potência ela pode se variar dependendo do esporte, da característica do lutador, de como é o golpe. Por exemplo, lutas grappling, quando você está ali encaixado um golpe, depois que você já entrou na situação no golpe, você vai precisar de uma alta potência, mas dependendo do momento da luta, contra uma resistência elevada. Então, para você gerar potência, valores de potência elevados, você vai precisar muito mais da força. Por exemplo, na entrada de queda de wrestling, de judô, de jiu-jitsu,
golpes, socos, né, do boxe, Muay Thai, chutes no kickbox, taekwondo, você vai depender muito mais da velocidade, tá? Então, tudo depende muito de como é o esporte, né, o tempo que essa força se manifesta, para você poder caracterizar e direcionar os meios e métodos do treinamento para a potência. Então, dependendo da fase do treino também, você vai enfatizar um treinamento para potência com um pouco mais voltado para a força, outros para velocidade, e em alguns certos momentos trabalhando na zona ótima, tá? Então, o contexto é um pouco complexo, não é tão simples assim. Você vai transitando dentro dessa curva força-velocidade para poder inferir nas adaptações que possam potencializar o desempenho físico do atleta no seu esporte de combate específico. Um fator aqui antes desse slide que é determinante no processo do treinamento para potência. Eu não vou enfatizar aqui porque senão a gente vai perder muito tempo, mas aqueles que querem entender melhor a escolha dos meios, métodos, e isso encaixar dentro da periodização, né, qual fase encaixar qual meio, método. Primeiramente, você tem que entender quais são as adaptações neuromusculares decorrentes dos meios e métodos aplicados. Então, isso é básico. Se você não entende quais são as adaptações neuromusculares, frequência de disparo, a questão periférica, fuso muscular, OTG, mecanismo reflexo, a alteração da atividade atepásica, se você não entender essas adaptações decorrentes do treinamento de força, voltada aí para a potência, você não consegue direcionar dentro do processo de planejamento e elaboração para posteriormente executar corretamente os meios e métodos do treinamento. Tá claro? Aqui não é a proposta de hoje está enfatizando quais são essas adaptações neurais decorrentes do treinamento de força. Aqui eu vou passar uma série de compilados de alguns trabalhos para vocês entenderem o quão a potência é importante nas diversas modalidades esportivas de combate. Aqui um artigo demonstrando que atletas de karatê vencedores produzem mais potência no agachamento realizado com 30% e 60% do RM, bem como no supino balístico, o supino que você libera a barra, tá? Você lança a barra na barra guiada, tá? Então aqui só demonstrando 60% não, tá? Só 30 e 30, então intensidades mais baixas, tá? Eu falei errado aqui. Então, demonstrando que atletas de karatê vencedores produzem mais potência que atletas perdedores. Existe também uma relação direta, uma correlação entre velocidade média, tá, no chute, com salto vertical. Então, atletas que têm melhor desempenho no salto contra movimento também geram mais velocidade. Eu tenho uma análise que eu fiz com vários atletas de Muay Thai, fiz estatística, regressão, e os resultados foram bem semelhantes a esse estudo com karatecas, tá? Demonstrando que, à medida que você aumenta o desempenho, aumenta a altura do salto contra movimento, existe uma correlação, uma associação positiva com o aumento da velocidade do chute, do soco e do chute. Eu mensurei tanto o soco com chute, com acelerômetro, e verifiquei isso. Atletas que saltam mais, têm maior altura no salto vertical, geram mais velocidade, tanto no jab, quanto no direto e no chute, tanto com o membro direito como o membro esquerdo, tá? Então é isso para orientar aí, a gente deixar clara a importância de um teste, vamos dizer assim, não específico, tá? Um teste genérico com uma tarefa, um gesto motor específico da modalidade. Um estudo aí com karatecas também demonstrando uma associação, né, uma correlação entre a aceleração do soco, tá,
com a potência nos exercícios supino e agachamento. E também com salto, tá? O salto com 40% da sua massa corporal e o salto com contramovimento. Tá? Então, podendo aí verificar que existe uma associação com vários exercícios que são direcionados para o treinamento para potência. Outro estudo aí também demonstrando, agora com box, tá? Uma correlação entre os vários tipos de salto, o squat jump, o salto com contramovimento, a potência no squat jump, a potência no supino lançado e também no supino reto. Então, na impossibilidade de treinar ou realizar o supino reto balístico, também o supino reto, realizado aí de forma tradicional, e ele se correlaciona com os diferentes tipos de soco fixo, cruzado, direto, né, na distância autoselecionada pelo próprio atleta, tá? Então aqui só para a gente estar observando essa relação entre testes que não são específicos com o golpe específico da modalidade. Aqui com judocas, mostrando também o tempo efetivo de luta e a quantidade de ataques. Existe uma correlação com o salto vertical. Ok? Mais um estudo. Agora, algo que eu acho assim, extremamente importante e determinante, e que eu vejo que no contexto prático está diretamente relacionado com a moda. O que eu vejo? Além da aplicação correta dos meios e métodos, o que eu percebo no âmbito prático? Que as pessoas têm errado muito. É a falta de entendimento do metabolismo energético para poder estar direcionando o número de série, o número de repetições e o tempo de pausa entre as séries para a execução do treinamento para potência. Por que eu digo isso? Porque hoje, qual que é a moda hoje? Né? É principalmente ficar realizando exercícios de saltos, né? Principalmente saltos na caixa e exercícios de levantamento olímpico com alto número de repetições, várias séries, alto número de repetições e com pausa curta. Parece que tem se confundido a questão do exercício de levantamento de peso olímpico produzir muita potência, ok? O salto é um exercício excelente para potência. Porém, se você erra no número de séries, se você erra na duração da pausa, esse exercício, num processo crônico, ele pode, na verdade, ter um prejuízo nas adaptações neurais decorrentes do treinamento de força para potência. Porque vai começar a gerar fadiga, e a fadiga aguda tem um efeito deletério no processo, nas adaptações crônicas do treinamento para potência. Então, o que a gente deve nortear, pegar como parâmetro norteador para duração do estímulo? Na falta de você ter um acelerômetro, um linear encoder, algo que você possa quantificar a potência gerada, a velocidade gerada em cada repetição, o que você pode fazer no âmbito prático? Usar o tempo, a duração. Então, metabolicamente, do ponto de vista energético, qual seria o tempo máximo de capacidade da via de energia relacionada ao treinamento aí para potência? Então, o predomínio, o substrato energético primário é o que? Fosfocreatina. Então, como a gente pode ver aqui na figura, ó, com 10 segundos, você tem aproximadamente, vamos colocar aí, ó, somente uns 25% de estoque de fosfocreatina. Então, ocorre uma queda acentuada próximo dos 10 segundos. Então, como que eu tenho trabalhado na prática?
em termos de duração de estímulo. Então, se você não tem um acelerômetro, um linear encoder para medir quantas repetições você executará na série, usa o tempo. Então, esse tempo máximo aí até aproximadamente 10 segundos. Então, o máximo de salto que o indivíduo, o atleta, consegue realizar até 10 segundos. Pode ser 8, pode ser 5, pode ser 3 segundos, pode. Mas não pode ser, por exemplo, 20 segundos, 25 segundos, 30 segundos. Olha como é que ocorre uma queda acentuada da fosfocreatina, que é o substrato aí primário para a ressíntese de ATP, no qual você consegue gerar esse ATP para gerar energia para o trabalho contrátil voltado para o treinamento para potência. Então, qual que é o metabolismo determinante para as ações no treinamento voltado para a potência? Metabolismo energético é o quê? ATP-CP. Qual a duração? Aproximadamente 10 segundos. E a pausa? Longa. Longa, primeiro ponto. Longa o suficiente para manter ou minimizar o máximo possível a queda dos parâmetros mecânicos. Para você conseguir uma manutenção dos parâmetros mecânicos no decorrer das repetições e das séries, você tem que ter o quê? Uma boa ressíntese de fosfocreatina. Tá? Então a literatura ela é bem clara quanto a isso. Ó. Metabolismo energético predominante aí, vamos dizer assim, até melhor, determinante para a realização das ações no treinamento voltado para a potência, é o fosfagênio. Tá? Então, o que isso infere? Poucas repetições. O número de repetições vai depender da tarefa, da intensidade do exercício, nível de força, enfim, vários fatores. Mas, de uma forma geral, você pode usar o fator tempo para ter um controle. Então, dentro de um tempo, 8, 10 segundos, por exemplo, quantas repetições o indivíduo consegue executar para o exercício escolhido? Isso é um norteador de tempo para você maximizar as respostas do treinamento para potência. E a pausa longa, ao ponto de poder manter no decorrer da série, das repetições, os parâmetros mecânicos. Porém, para você conseguir manter o desempenho mecânico, você tem que ter uma boa ressíntese de fosfocreatina. Além disso, você tem que ter uma eliminação de próton, fosfato, ATP, isso tem que ser translocado para a mitocôndria, ressintetizar o ATP de novo, isso voltar para o citosol. Então, para isso, você precisa de uma pausa longa. A pausa está diretamente relacionada, a duração da pausa, diretamente relacionada com o tempo do estímulo também, tá? Tempo e a intensidade do estímulo. Aqui um estudo, tá, do Newton aí, do Baker, que é um pesquisador de rugby, que ele demonstra isso. Olha que interessante, ó. À medida que você vai aumentando o número de repetições, ó, olha como cai a potência. Tanto no supino balístico, quanto no agachamento saltando. Então, o treinamento para potência, a grosso modo, é um treinamento que a gente deve priorizar a qualidade e não a quantidade de repetições. E o que a gente vê na modinha, na prática hoje? O pessoal achando que, apesar de estar utilizando os saltos, apesar de estarem utilizando o levantamento de peso olímpico, vários exercícios do levantamento de peso, o que ocorre de erro bastante comum, está na moda? Um número excessivo de repetições. Então, para a potência, o número de repetições tem que ser baixo. Esse número de repetições vai depender do tipo de exercício, duração da pausa e do método também aplicado. Se você, por exemplo, utilizar o método cluster, você vai quebrar a série. Consequentemente, você pode até conseguir fazer um número maior de repetições, com a manutenção do parâmetro mecânico. Mas, em tese, o número de repetições é baixo. Ó. Vou imaginar que para cada lançamento do supino reto balístico, você tem um pouco menos de 1 segundo. Ó. Então, entra bem na análise que a gente viu metabolicamente. Ó. 1, 2, 3, 4, olha lá. Ó. Voltando aqui a figura. Ó. À medida que vai
passando o tempo, o estoque de fosfocreatina vai caindo, olha como é que associa com a queda do desempenho mecânico. Então é importante esse entendimento metabólico, substrato para realizar a tarefa, esse entendimento metabólico para inferir qual a duração da pausa também, na questão de ressíntese de fosfocreatina, eliminação dos produtos gerados do metabolismo que podem gerar fadiga, e se você tiver como monitorar por meio de um linear, um acelerômetro, melhor ainda. Se não, qual que vai ser o seu parâmetro mecânico? O número de repetições para aquele tempo. Se você conseguiu manter ou cair o mínimo possível durante as séries, perfeito. Você tem que minimizar a fadiga. Não tem que ser um treino que gerará fadiga. O contrário, você tem que minimizar a qualidade, maximizar as respostas mecânicas em cada repetição, tá? E aqui um estudo demonstrando isso, que a fadiga, ela gera um detrimento nas adaptações neuromusculares. Aqui, 2 tipos de treinamento. Um com uma menor queda, 20% só de queda, e aqui com 40%. E podem observar, ó, que as adaptações neuromusculares, com principalmente aqui a força e a melhora do desempenho no salto, foram maiores quando você minimizou a fadiga. Tá? Então, treino com mais fadiga, ele pode ser melhor quando se pensa, por exemplo, na hipertrofia muscular. Mas quando se quer que ocorra mais adaptações neuromusculares, é fundamental dentro do processo de execução do treino ali de forma aguda, você minimizar a fadiga, deixar que ocorra o mínimo de fadiga. E os meios? Quais meios utilizar dentro do processo aí de elaboração e execução do treinamento? Nós temos diversos, né? E hoje o que mais está na moda aí, né? Um dos que mais está na moda, levantamento olímpico. Que é interessante que dentro das suas variações do levantamento olímpico, a gente pode transitar nessa curva força-velocidade. Então, dependendo do exercício, você pode potencializar mais os aspectos ligados à velocidade, mecânica e velocidade, ou tá direcionando o treinamento mais para força, enfim. Só que a minha pergunta, será que no âmbito prático, realmente as pessoas têm pensado nessa questão, nessa análise crítica em relação da escolha do exercício com sua respectiva resposta mecânica? Eu creio que não. Creio que são poucos realmente os profissionais que fazem essa analogia, essa associação entre o meio, a intensidade e com sua respectiva resposta mecânica. Apesar os exercícios de levantamento de peso serem ótimos, a gente tem que ter um certo cuidado, tá? Nem todos os estudos têm demonstrado superioridade no uso dos exercícios de levantamento olímpico, tá? Aqui no caso, estendendo para futebol, ó, a gente pode verificar que, cronicamente, o push press não resultou em maior magnitude de melhora do desempenho no salto, no squat jump, e nem aqui, ó. Tá? No salto não houve melhor resposta crônica ou melhor resposta adaptativa, aumento do desempenho no salto, quando se compara o uso do agachamento, o salto ou push press. Então, nem sempre, galera, nem sempre o levantamento olímpico é a melhor opção. E essa recente meta-análise demonstra isso. Se quer melhorar o desempenho no salto com contramovimento, e a gente viu que o salto contramovimento, ele está associado diretamente com velocidade, com soco, com chute, com diversas tarefas e diversos golpes das modalidades esportivas de combate.
Então não dá para afirmar, e não tem nenhum estudo com esporte de combate, não dá para afirmar que o levantamento olímpico, apesar de ser excelente, ele é superior ao salto. Quando se pensa em melhora do desempenho no salto contra movimento, que é extremamente importante, ele está associado com o desempenho nas modalidades esportivas de combate. Tá claro? Então, qual que é melhor? Os dois. Apesar de hoje estar muito mais na moda a utilização do levantamento de peso do que a utilização de saltos no treinamento de força aí para potência. Tá claro? Aqui mais outro estudo dando suporte, que nem sempre, olha aqui, ó, magnitude de melhora com diferentes meios de treinamento, ó. Levantamento olímpico, aqui treinamento de força tradicional, aqui como se fosse isocinético. Olha a magnitude de aumento aqui, ó, com levantamento, 0,8. Vamos pegar só o salto contra movimento. Já o treinamento de força tradicional, ó, 5%. Então, nem sempre, tá? Não é unanimidade que basta utilizar o levantamento de peso, que está na moda, que você vai ter melhor desempenho, por exemplo, no salto vertical, que é um excelente teste aí que está associado com diversos golpes nas modalidades esportivas de combate. Outra problemática associada com os exercícios de levantamento de peso, que dependendo do exercício, power clean, hang clean, a puxada aqui, ó, mais Thai pull, tá? Dependendo do exercício, ele pode gerar mais potência do que outros. E será que no âmbito prático as pessoas têm pensado na melhor escolha de um exercício em relação à sua resposta mecânica, sem contar na questão da complexidade de execução do exercício? Tá? Eu vejo hoje no âmbito prático as pessoas muito mais preocupadas em fazer um arranco completo, fazer um arremesso, do que fazer exercícios como esse aqui, ó, puxada. Vou falar em português que eu sou raiz, eu aprendi o levantamento de peso raiz, com o TEBS, então eu falo tudo em português, a puxada, ó. É outra modinha, né, ficar falando o nome em inglês dos exercícios de levantamento de peso. Eu falo puxada alta, arranca, arremesso, levantamento de peso raiz, TEBS Team. Então aqui, ó, a puxada é um exercício que mais gera potência e o mais fácil para fazer, e talvez um que tem uma transferência mais direta, tá? Porque o que é o mais importante no levantamento de peso olímpico? É a tripla extensão. Tornozelo, joelho e quadril. É a tripla extensão. Nem todos os lutadores vão ter essa capacidade, ó, de encaixar a barra devido, por exemplo, aos fatores de flexibilidade no ombro. Né, fazer um encaixe aqui, ó, no primeiro tempo aqui, ó. Primeiro tempo aqui do arremesso. Isso é extremamente difícil, não é tão simples você puxar a barra próxima ao corpo. Tá? Então, galera, talvez a gente começar a sair um pouco dessa moda. Para que ficar fazendo exercícios complexos do levantamento, ou os exercícios, vamos dizer assim, da técnica mesmo de levantamento, como arranco, arremesso? Talvez você não precisa colocar a barra acima da cabeça e simplesmente executar os exercícios mais básicos do levantamento. Isso talvez seja muito mais eficiente. Olha a produção da potência nesse exercício aqui, ó. Ela é muito maior comparado a esse aqui, ó. Estão vendo? Então, mas é o que está na moda? Outro estudo demonstrando isso aqui, ó. Então, outro fator que pode, né, quebrar um pouco, a gente tem que parar para pensar. Será que realmente os profissionais têm colocado a intensidade que gera mais potência para cada exercício? Então, muitas das vezes, ó, basta saltar, ó. Basta saltar. Mais um exemplo aqui que o simples, o básico, pode funcionar. Se a gente cair no âmbito prático, o que é mais na moda hoje no levantamento de peso? É ficar fazendo aqui o arremesso ao primeiro tempo. Poucas pessoas preocupam em realizar tarefas básicas, movimentos básicos, como o salto, ó.
esse exercício, o salto, jump shrug aqui, ó, é o que mais gerou potência. E será que no âmbito prático, realmente, os profissionais envolvidos com treinamento de força para potência sabem e têm calculado um RM e utilizado a intensidade que gera mais potência, por exemplo, nesse exercício, que é em torno aqui, ó, de 45% do RM, não deu diferença entre 65%, mas foi maior aqui. Será que realmente isso é utilizado na prática? Ou a moda tem preconizado só a utilização do exercício? Né? E o que a gente observa? Ó? Será que realmente na prática tem se feito a prescrição baseado no percentual de intensidade no qual se produz a maior potência nos exercícios de levantamento de peso? Creio que não. Creio que não. Tá, ó, mais um estudo aqui demonstrando, ó, fazer a puxada com a barra próximo do quadril, fazendo a tripla extensão, ó, intensidades mais baixas. O que eu vejo na prática? Pessoal muito mais preocupado em treinar com alta intensidade. E olha o que acontece com a potência. Ela, na verdade, ela cai. Então, será que realmente está ocorrendo uma prescrição do treinamento para potência na sua intensidade correta? E na puxada alta? Eu também, além desse aqui, ó, da puxada, a puxada alta é um outro exercício muito simples, comparado ao arranco e ao arremesso, que tem uma transferência de aprendizagem muito mais rápida para gerar potência. Novamente, o que a gente vê? São intensidades mais baixas, ó, 45%, 30% do RM, você consegue gerar mais potência. Né, que o outro com o primeiro tempo lá, ó, 90%, vou passar, porque senão não dá tempo, já são, deixa eu ver as horas aqui, 8h40. Então aqui, galera, olha lá, o salto, ó, jump squat, a potência é gerada, a maior potência, só com a massa corporal, ó. No agachamento, 56% aqui no caso desse estudo. Eu vou mostrar alguns dados que eu tenho. E no power clean, ó, com intensidades mais altas. Então, olha como é que a intensidade ela se diversifica em relação à potência, ao pico de potência nos exercícios. Será que isso na prática tem ocorrido? E isso aqui, outro exercício aqui, ó, na modinha isso aqui hoje, ó, saltar na caixa. Estudo interessante que saiu agora, tá? Esse estudo é recente, saiu agora. E o que ele demonstrou? Que esses dois tipos de salto não têm correlação com o salto vertical. E que esse salto na caixa, na verdade, ele pode, num processo crônico, gerar até mais lesão. Por quê? Porque ao aterrissar, olha como é que fica a posição do nosso corpo. Não é uma posição de aterrissagem natural. Você tem uma flexão de quadril excessiva, uma inclinação do tronco excessiva. Isso faz com que aumente a translação aí da tíbia, podendo aumentar também o valgismo no joelho. Uma solução, já que você quer saltar na caixa, não há necessidade de saltar numa caixa alta. Você pode saltar pedindo para o indivíduo, ó, realizar a extensão máxima, um bom tempo de voo, e aterrissar de uma forma mais natural, ó, na caixa. Agora, esse tipo de salto aqui, ó, ele, na verdade, não tem nenhuma diferença mecânica com esse salto, só que ele induz a um risco de lesão muito maior do que esse. E aqui, se a gente for analisar bem, ó, o seu centro de massa, à medida que você realiza a flexão de quadril, ele tende a abaixar, se você for comparar aqui, ó. Logo, se o seu centro de massa fica mais baixo, inferior, o que vai acontecer com o seu tempo de voo e o impulso, a potência gerada? Vai ser menor quando você compara com o salto vertical, sem se preocupar em ir numa caixa. Então, um estudo aí recente demonstrando que esse tipo de salto, na verdade, que está na moda, ele é muito inferior em relação ao salto com a caixa mais baixa
e até com salto vertical sem caixa nenhuma. Tá claro? Um outro exercício muito na moda também, kettlebell, tá? Saiu poucos estudos que mensuraram a potência, então, ó, pode ser um estudo, um exercício interessante para a produção de potência, tá? Só que, novamente, será que o pessoal tem utilizado a intensidade correta? De transferência para a prática, o que a gente parece observar? Que aumentando a intensidade do kettlebell, você aumenta a potência. Hoje eu fiz um teste com isso aqui, ó, utilizando o kettlebell, mensurando a potência, e eu observei um fator que influencia, tá? O swing. Se você faz uma elevação do ombro mais alta aqui, ó, parece que isso gera um aumento na potência também, tá? Uma outra aplicabilidade do treinamento com kettlebell. Você pode pensar no kettlebell como um meio de treinamento para gerar uma adaptação positiva aqui, ó. Em qual sentido da força? Horizontal, ó. Então, você usa, por exemplo, o salto vertical, sentido, obviamente, vertical, e você pode usar, por exemplo, hip thrust e o próprio kettlebell para gerar adaptação de potência em qual vetor da força? Horizontal. Importante aí para entradas de queda, né? Em vários esportes aí, como judô, wrestling, jiu-jitsu. Então, aqui só um direcionamento prático da utilização do kettlebell no sentido de vetor de força horizontal, pensando, já que ele gera potência, uma potência alta com kettlebell mais pesado, mas associando agora um sentido, um vetor horizontal da força, tá? Rapidamente, para finalizar, aqui, ó, a gente também tem que pensar na questão da dinâmica do exercício, ó. Aqui é um estudo que eu estou fazendo com TCC, isso faz parte do meu doutorado, ó. O que a gente tem que pensar também? Não é só fazer o exercício rápido, chegar lá na academia e fazer excêntrico e concêntrico o mais rápido possível no supino. Fazer o agachamento excêntrico e concêntrico o mais rápido possível. Não. Elevação da pelve, o hip thrust, levantamento terra o mais rápido possível, remada curvada o mais rápido possível. Se os exercícios não são balísticos, de natureza balística, como o LPO, o que a gente tem que pensar que mecanicamente ocorre, e isso pode reduzir a produção de potência no movimento total. Então, o supino reto, apesar de quando a gente está vendo o cara fazer essa barra está movendo rapidamente, se você faz aqui a excêntrica rápida, concêntrica o mais rápido possível, a barra está movendo rápida. Só que da metade do movimento, da angulação, ela começa, você gera muita potência, muita ativação, pegar aqui o motor primário peitoral, só que da metade do movimento para o final, apesar da barra estar movendo rápido no espaço, o que vai acontecer? Você tem uma redução da ativação do peitoral maior, você também tem uma redução dos parâmetros mecânicos, da potência, da força, da velocidade, ocorre o quê? Da metade para o final do movimento, uma desaceleração. Por isso os exercícios balísticos são melhores, tá? Então, na possibilidade de realizar o supino de forma balística, lançando realizá-lo na barra guiada, seria melhor para você ter uma menor perda da desaceleração e menor perda de ativação muscular da metade do movimento para o final, tá? Não tendo essa opção, você vai trabalhar com supino reto, aqui uma aplicabilidade prática, ó. Eu não tenho como fazer o teste do RM por vários fatores. Qual a intensidade para se produzir a potência, o pico de potência ou a potência ótima no supino reto? No caso de atletas de jiu-jitsu aqui, ó, você pode usar a intensidade equivalente a 60% da massa corporal. Eu tenho utilizado muito 60%, porque eu fiz um ajuste polinomial aqui, ó, eu fiz esse cálculo, identifiquei que com 60% da massa corporal, independente da massa corporal total, é onde se atinge a zona da potência ótima. E eu fiz isso para todos os exercícios, o agachamento, que é diferente à medida que aumenta a intensidade, ó, 90%, 100%, 120% da massa corporal é onde atinge a potência
ótima, então agachamento é mais 100, 110, 120% da massa corporal. No terra também mais de 100%. Levantamento na remada curvada, próximo de 80% a 100% da massa corporal total. Tá? No hip thrust também acima de 90% aí da massa corporal total. Ok, galera? Beleza? Tive que passar rápido aí porque o tempo já está estourando e tem que deixar um tempo aí aberto para as perguntas. Galera, igual eu falei, é muita informação, é muita coisa, o tema é muito rico. Foi rápido, foi, mas a ideia é assim, jogar o mel na boquinha da criança. Jogar o mel na boquinha da criança, né? Deixar com vontade de mais. Né, poderia ficar mais, né? Talvez eu tenho o privilégio do Bruno chamar aí de novo, a gente pode explorar mais aí sobre esses treinamentos para potência. Outros meios, outros métodos, enfim, eu tenho muito material, tenho muito dado com potência, muitas informações que eu faço coleta diária, tá? Infelizmente o tempo é curto para uma temática muito complexa e ampla. Tá claro, velho? Então, estou aberto aí a algumas perguntas, quem quiser perguntar alguma coisa. Tá, galera? O que eu apresentei aqui é o que eu faço na minha prática. Eu uso esses dados, essas informações, para poder trabalhar com treinamento para prescrição. Associado a isso, o que eu tenho de vantagem hoje? Eu tenho linear encoder e tenho acelerômetro. Então, esses dados finais aí foi tudo baseado nas mensurações que eu faço com os atletas que eu tenho trabalhado. Tá? Então, novamente aí, obrigado, Bruno, pelo convite. Tá? Prazer imenso poder estar passando um pouquinho da informação aí. Muito bom, muito bom. Eu fui fazendo algumas anotações aqui, eu separei 4 slides para a gente discutir, mas eu quero fazer um resumo da sua fala que eu achei sensacional. Vou compartilhar rapidinho minha tela para me ajudar a conduzir no meu raciocínio aqui. Tá aparecendo aí, né? Okay. Tudo certo? Tá aparecendo. Tá. Então, olha só, você falou que treinar potência, a gente precisa concentrar na manutenção do desempenho. Eu achei isso fantástico, por quê? Porque as pessoas se preocupam muito pouco desse aspecto essencial do treinamento de potência, que é a manutenção do desempenho. Não faz sentido eu ter uma série que eu tenho uma queda de 60% da velocidade da produção de potência e dizer que isso foi uma ênfase de treino de potência. E o que você deixou claro, e que eu acho que é a essência aí do método, é a recuperação completa, né? O metabolismo, né, e o crescimento do processo de fadiga ali, periférica e central, limitando esse desenvolvimento. Então, a gente precisa ter esse controle adequado. E a gente só vai conseguir isso com o controle do desempenho em loco, né? As pessoas confundem monitoramento da carga com controle de carga, né? Controle de carga é aquilo que você faz ali durante o treino para você fazer o ajuste fino, igual você faz aí com a acelerometria e com a mensuração da potência. E aí, essa recuperação completa, ela vai ser o input ali, né? A sua tomada de decisão para você decidir o controle de desempenho. E aí, a alternativa prática de sugestão que eu dou para a galera, que eu tenho feito isso na prática, por exemplo, com os meus atletas do CTE, eu não tenho linear encoder, né? Mas eu consigo, com o MyJump e com o Dartfish, filmando o atleta, depois fazer uma análise se aquele treino foi efetivo ou não, e na sessão seguinte ajustar, se eu não conseguir fazer isso durante a sessão. Porque hoje não tem desculpa que um profissional não tenha um celular e não consiga filmar o atleta treinando, para depois analisar em vários apps. Eu acho que hoje a tecnologia dá essa disponibilidade para a gente. Então, fica aí de sugestão pro pessoal, filme o seu atleta treinando e analise depois. Mensure velocidade, jogue isso na planilha de Excel, aprenda a brincar com gráfico, aprenda a ler gráfico, aprenda a gostar de ler o número, e ver se esse número reflete o que você esperava. E busque sessões controle dentro do seu planejamento. A segunda-feira é o dia que eu quero ver se mudou esse perfil dele, para eu saber se eu preciso mexer no treinamento da minha semana.
É um controle dentro do seu controle, e aí você vai ver o queda de desempenho. Então você precisa de uma planilha para te ajudar isso, uma ferramenta que te ajude a mensurar isso. E aí o que eu achei de pontos importantes na sua fala, só para eu fechar esse resumão que eu quis fazer para ajudar o pessoal a assimilar isso, assim, controle extremo da duração da série da pausa. Se eu não tenho métrica de treinamento, se eu não gosto de botar número no meu treinamento, desiste. Você não vai ser um treinador de alta excelência. Você tem que gostar de número, tem que gostar de gráfico. E eu acho que esse é um ponto em comum nosso, né, Bruno? A gente gosta de número, a gente gosta de dado. E a gente tem que buscar... Com certeza. Buscar minimizar a fadiga. E aí, só para fechar o meu raciocínio, para a gente chegar nas perguntas, que tem perguntas legais aí, questão do salto LPO, né, que você falou. Gente, a essência da diferença é que a gente está falando de movimentos que têm fases de aceleração diferentes, né, que trabalham na curva de força-velocidade diferente, mesmo eu tentando aproximar ali a carga externa, a mecânica do movimento é diferente, porque um você sai do chão, o outro você tem que controlar uma barra, então você tem uma fase de aceleração diferente, então isso vai gerar um estímulo de potência diferente. Então, se você não sabe, igual o Bruno falou, em que fase da curva de força-velocidade você está trabalhando, dificilmente você vai conseguir aplicar esse meio de maneira eficiente. E só para fechar, esse é um dos artigos que eu acho mais fantástico, que ele mostra quando a altura de salto não é um bom indicador de potência de membro inferior. Primeira coisa que ele fala é o seguinte: se eu vou me atentar somente a essa parte da carga externa, que eu nem vou trabalhar com essa parte de diferença antropométrica, mas se a carga externa influenciar a produção de potência, que o Bruno mostrou, da optimal load, ou seja, para alguns é 40% da carga externa, para outros é 60%, para outros é 30%, se ela influencia, e eu tenho um indivíduo com a massa corporal que vai influenciar na altura de salto dele, qual é a minha garantia de que aquela massa corporal daquele indivíduo é a zona de optimal load dele, a zona de maior produção de potência? Então, nem sempre a altura de salto vai ser igual à potência máxima, porque a massa corporal do indivíduo nem sempre vai ser a zona de potência ótima. Então, às vezes, o cara tem uma massa corporal que está superior à zona de potência ótima, que saltar para ele não é um bom exercício para potência. Mas, às vezes, o cara tem uma zona de potência ótima tão superior à massa corporal dele, que saltar para ele está trabalhando na zona de alta velocidade e baixa produção de potência ali na curva de força-velocidade. Então, sem mensurar, dificilmente você vai conseguir ter certeza de que aquele método que você está aplicando, aquele meio de treinamento que você está aplicando, realmente é efetivo. E aí, para fechar, esse exercício que comparou a biomecânica do salto vertical, do exercício de power clean, do jump squat. Olha, concentra aqui, ó, nesse gráfico C, gráfico do meio, que mensurou potência. Os caras fizeram um exercício em cima da plataforma de força. A diferença da produção de potência no power clean comparado ao salto, jump, e comparado ao agachamento saltando, jump squat. Agora, olha a taxa de produção de força, o RFD, que é uma medida um pouquinho diferente da potência. Olha o clean, a taxa de produção de força e olha o salto. Nós estamos falando de exercícios com cinéticas e cinemáticas diferentes. Então, não adianta eu querer que a transferência seja 100%, mas também não adianta eu querer sacrificar um em detrimento do outro. Todos precisam ser contemplados no meu treinamento. Isso é essencial. Por isso que eu e o Bruno ficamos tão chateados hoje quando o profissional falou que lutador não salta e por isso não precisa fazer pliometria. O cara simplesmente desconsidera que ele pode trabalhar em diferentes fases da curva força-velocidade, que diferentes meios de treinamento vão ter diferentes exigências da curva força-velocidade. Mas vou parar aqui, para eu não roubar mais tempo do tempo de pergunta. Deixa eu só interromper meu compartilhamento e vamos para as perguntas, que a gente tem perguntas bem interessantes. Formiga, você quer pontuar alguma coisa aqui do que eu falei? Eu desliguei aqui, pera aí. Perfeito. Falou tudo e algo mais. Bom demais. Vamos lá. Você falou em poucas palavras que eu demorei 1 hora. Ah, que isso.
Depois que você já botou a bola na cara do gol, é fácil fazer o gol. Não é nada. Você quer que responda as perguntas aqui, Teobar? Vamos começar aqui. Vamos pela pergunta do Ronaldo aqui, ó. Que ele pergunta sobre... Você deu uma lida aí no chat? Você quer ler e responde? Ronaldo perguntou aqui, no planejamento a longo prazo, existe necessidade de se treinar força máxima antes de se treinar potência? Sim, a literatura hoje, se você pegar Stones, Hef, né, os grandes pesquisadores aí de força e potência, Newton, eles têm demonstrado isso claramente, que realizar um treinamento anterior para aumentar a força máxima, isso tem uma influência direta na potência. Esses autores têm até colocado que antes do treinamento para força máxima, se realizar um treinamento com caráter mais hipertrófico, depois força máxima, e depois transferir isso, fazer um treinamento voltado para a potência. É obrigatório? Não, não é obrigatório. Mas um treinamento voltado para a força máxima antes da potência, isso pode aumentar, potencializar respostas adaptativas? Sim. Tem um artigo que saiu agora na Journal Strength Conditioning que ele demonstrou isso. Que um treinamento saiu agora, tem pouco tempo, Schoeman, esse cara que mais pesquisa sobre LPO aí, ele demonstrou justamente isso, essa questão da distribuição cronológica do tipo de treinamento. Realizar um treinamento com um caráter mais morfológico, hipertrófico primeiro, né, o basicão ali, vamos colocar 8, 10, 12, essas coisas, né? Célula não conta, mas vamos colocar assim, vai ficar mais fácil. Depois você vir fazer, não treino voltado para a força máxima, que pode gerar hipertrofia também, mas a ênfase é mais neuromuscular, e depois potência, isso tem um efeito positivo nas respostas da potência, tá? Pode ser uma estratégia? Pode. É a única? Não. Já o Lotur tem enfatizado aí nos seus trabalhos, nos seus cursos, que ele já entrando na zona da potência ótima. É uma outra estratégia? Então, tem que analisar o contexto, né? Você tem tempo para inserir esse tipo de treinamento no seu calendário? Não tem? Qual que é o histórico desse atleta com treinamento de força? O nível de força máxima dele já está alto o suficiente? Que a literatura tem colocado aí que atletas com maior valor de força relativa, máxima, por exemplo, no agachamento, conseguem gerar mais potência, por exemplo. Então, você tem que analisar todo esse contexto. Mas eu, no âmbito prático, o que eu tenho trabalhado? Porque eu tenho tempo, né? Então, hoje eu tenho os atletas mais na minha mão e eu faço toda essa parte de força máxima primeiro, para depois colocar potência. E no jiu-jitsu, o que acontece muito ali no MMA? Muitas das vezes os caras vêm de outros preparadores e ele ficava naquela coisa, 3 de 10, 3 de 12, treino igual bodybuilding, né? Então, aí eu mudo totalmente a forma de trabalhar. Mas eu acho interessante seguir essa linha de raciocínio, força máxima antes da potência, e de fato a literatura tem mostrado que é uma estratégia interessante. Então, você tem que ver o processo num todo. Você tem tempo, o atleta tem lesão, não tem, enfim. Mas eu gosto, eu acho interessante, e tem evidências na literatura demonstrando que isso pode ser benéfico. E um outro ponto importante também, né, Formiga? A gente tem que pensar que os estudos do Lotur, ele tem um foco muito grande de esporte coletivo, né? Esporte coletivo, ele tem uma demanda de calendário competitivo diferente. A dinâmica é diferente, bem diferente. E um outro aspecto que lá no judô do Minas a gente tem um foco muito grande também é o aspecto protetivo também, né? Porque o treino de força máxima, ele tem adaptações ali, tanto no tecido ligamentar quanto no tecido tendíneo, que vai auxiliar na absorção de carga mecânica, que muitas vezes no treino de potência ótima a gente não vai conseguir ter tantas adaptações efetivas nesse caso, né? Então eu tenho um apreço também ao treino de força máxima no período de base ali, no período preparatório ou no mesociclo acumulativo, dependendo do planejamento que você segue, justamente também por um aspecto preventivo também, né? A gente precisa gerar esse ganho de força que muitas vezes
a gente não tem certeza se o treino na potência ótima vai gerar, né? Eu não encontrei estudo ainda que mensurou isso de uma maneira efetiva, né? E tem vários estudos demonstrando isso, né? Que atletas com maior expressão, magnitude e força máxima, ou seja, mais fortes, né? Eles diminuem o risco de lesão. Então, o treinamento, igual você muito bem colocou, você tem adaptações no tendão, né? Você tem adaptações musculares que vão fazer com que o risco de lesão se reduza, decorrentes dos processos adaptativos do treinamento aí, voltado para aumentar a força máxima. Paulo, vou falar a pergunta do Paulo aqui. Você acha produtivo mesclar o treino de força com a pliometria, ou você acha mais produtivo trabalhar a pliometria de forma separada? Aqui no caso treino de força máxima, né? Porque pliometria nada mais também tá dentro de força, né? Chega a força, massa, vezes aceleração, você pensar fisicamente, né? Paulo, depende. Como é que eu penso dentro da minha realidade, como é que eu vou encaixar? Se eu misturo força máxima e potência, por exemplo, é igual o Teobaldo colocou o calendário. O calendário do atleta é um fator decisivo, o nível de força, né, esse método aí, o método contraste que você pode trabalhar na sessão de treino ali, você faz a força máxima e já mete o treinamento para, né, potência. Ambos são neurais. Só que lembrando, não pode errar no metabolismo. Se você erra o número de repetições, erra na pausa, você está minimizando as respostas adaptativas, né, no sistema neuromuscular. Começa a entrar um treino muito mais glicolítico, vai melhorar outras questões, tampão, gerar adaptações morfológicas, enfim. Então, além do método, mas eu gosto muito de trabalhar força máxima e potência, mas eu analiso o contexto global. Quem é o atleta? Qual o histórico desse atleta perante o treinamento de força? Quantas sessões eu posso colocar de treinamento de força na semana? Qual momento do planejamento eu estou? Como é que é o calendário competitivo desse atleta? Depois de fazer todas essas análises, aí eu defino. Por exemplo, com preguiça, que é o atleta que eu mais trabalho direto, eu uso muito trabalhar conjugado, força máxima e potência, eu não separo. Primeiro força máxima, primeiro potência, porque eu já tenho um histórico, né, de trabalho junto com ele, então eu já sei os seus valores ali, de força máxima, já chegou num ponto bom, então geralmente eu trabalho os dois. A gente não tem muito tempo para trabalhar treinamento de força separadamente, porque igual ele chega a treinar, dependendo do dia, é assim, absurdo, eu não consigo mudar isso na concepção do treino dele, diferente do Teobaldo, que lá dentro do Minas, né, tudo muito mais controlado, é uma equipe profissional, né? O jiu-jitsu ainda tem muito uma conotação, digamos assim, de academia. O aluno paga a mensalidade, né? O atleta, às vezes, ali, ele é competidor, mas paga a mensalidade. Mais questões administrativas. Por exemplo, preguiça chega a fazer só de jiu-jitsu 3 treinos num dia. Né? Agora imagina um atleta de esporte como jiu-jitsu, o cara treinar 3 vezes no dia, isso, né, vou falar assim, sem formalidade, saindo na mão com os caras, né, durante lá, os caras, você acha que o cara ele treina leve? Ele sai na mão, o primeiro treino forte, o segundo treino forte, ele não quer perder treino, os caras são muito competitivos. Talvez lá no Minas consegue ter esse melhor controle, né, Bruno? Mas no jiu-jitsu eu não consigo, então eu tenho que ainda ficar adaptando os treinamentos mediante esses fatores, porque no jiu-jitsu, no treino do jiu-jitsu específico, eu não consigo muito ter essa influência. Eu vou chegar, como é que eu chego para ele? Você não vai treinar assim, assado. Às vezes ele aceita, às vezes não, porque é a cultura, né? O jiu-jitsu está muito distante do que é o judô como esporte de alto rendimento. Né, os fatores externos, né, a forma que é administrado, está muito longe. Está muito longe. Né? O wrestling também, você consegue, talvez, quando lá nos Estados Unidos, lá fora, mas jiu-jitsu ainda perto de um judô, lá no Minas, é muito amador. Cara. Eu falo assim, eu faço milagre ainda tem hora. Ainda eu consigo ainda mudar muita coisa.
Tá, cara? Então depende, tá, Paulo? As duas opções são interessantes, mas depende do atleta, se ele está começando o treinamento de força, o histórico dele no treinamento de força, o calendário, o número de sessões que eu tenho para poder realizar o treino de força. Eu analiso todo esse contexto. Ok? Respondido aí? As duas formas são eficientes. Outra aqui do Gustavo. Você acha que tem faltado estudo de física aos profissionais da educação física? Gustavo, você quer que eu seja sincero? Você já colocou aí no chat, você já colocou educação, e ainda você enfatizou a palavra física. Cara, com certeza, eu vou ser sincero, com certeza, tá? Tanto a nível de estudante, como eu dou aula, eu percebo isso, quanto dos profissionais, que ainda mesmo eu trabalho, né, em academia, eu dou treino, dou personal, eu vejo falta, não só da física, mas como biologia, como química, português, não só ensino básico, tá, Gustavo? Mas entender o treinamento associado às respostas mecânicas, falta muito. Falta muito entendimento. Se você perguntar para a maioria o que conceitua força, eles não vão saber que força, massa vezes aceleração. Eles acham que ficar forte é só levantar mais massa externa. E não é. Às vezes, o meu treinamento, para melhorar a minha força, é pela aceleração. O pessoal não consegue entender isso, acha que ficar forte é só levantar mais massa externa. Vou te dar um exemplo, só que é uma brincadeira, mas é sério. Você chegar, Gustavo, faz uma pergunta para nutricionista, médico, fisioterapeuta, profissionais de educação física, que faz a seguinte brincadeira. Você chega para eles e fala assim, pede eles para te perguntarem, ou você pergunta para eles, quanto você pesa? Faz essa brincadeira. Quanto você pesa? Você perceberá que a maioria vai responder sim. Só para te dar um exemplo do que você colocou, questão física, tá? Se você perguntar para a maioria, eles vão responder assim, quanto você pesa? Aí eu responder no meu caso, por exemplo, 69 quilos. O que é peso na física? Peso é uma medida gravitacional, não é? Uma força gravitacional. Como é que eu teria que responder? Arredondando, 690 newtons. Então, não é só na educação física. Então, você perguntar para mim, quanto é a sua massa corporal? 69 quilogramas. Quando eu subo lá na balança, qual que é a unidade de medida? Quilogramas. Não está lá em newton, tá? Não está. Então, a minha massa, que é a quantidade de matéria embutida no corpo, ela é expressa em quilograma. Então, quanto é a sua massa corporal? A minha massa corporal, a formiga atômica, 69 quilogramas. Agora, quanto eu peso? 690 newtons. Só para te dar um exemplo bobo de como falta entendimento da física, não só na educação física, mas nas outras áreas. E fala isso perto de um físico. Vou te dar um outro exemplo. Quando você faz avaliação física, você chega para o aluno ou com resultado, você fala assim, olha, o seu peso muscular dentro de 70 quilos é 50 quilos. Você fala assim? Alguém fala assim? O seu peso muscular? Ninguém fala assim. Fala a sua massa muscular, não é? Isso não é só na educação física, em outras áreas. Se você falar isso perto de um físico, ele vai olhar. Por isso que o físico, quando ele lê os conceitos mecânicos na educação física sobre intensidade, potência, ele fica doido, ele não consegue entender. Ele fica assim, hã? Você pega um cara da física e começa a ler sobre a educação física, o treinamento na educação física, ele começa a ficar doido. Isso aqui vocês chamam de intensidade, volume. Volume, se você colocar mecanicamente, o nosso conceito na educação física de volume é errado. Vai ver o que é volume na mecânica para você ver. Tá errado, entendeu? Então falta. Então falta. Vai mudar? Creio que não. Mas a gente pode minimizar os erros físicos. A gente pode minimizar. Tá claro? Fora o português, né?
treino de perna, você quer matar de raiva? Outras coisas, expandindo aí, não só física, treino de perna. Eu brinco, não, ajoelho para baixo. Outro exemplo que estraga é treino de mobilidade, treino de hipertrofia. De é preposição de causa, para é preposição de finalidade, é coesão textual. Então é treino de força para hipertrofia. Flexibilidade é a capacidade física, mobilidade não é capacidade física, é treino de flexibilidade. Você pode até falar assim, ó, treino para mobilidade, para finalidade, mobilidade. Eu treino flexibilidade para aumentar minha mobilidade articular, a mobilidade do meu corpo. E outra coisa, eu não preciso treinar a capacidade de flexibilidade para melhorar a minha mobilidade, que é o ato de mover. Mobilidade, a etimologia da palavra é o ato de mover. Há um exemplo. Quem tem mais mobilidade no trânsito? Um trânsito engarrafado, a bicicleta, o carro ou o ônibus? A bicicleta. Mobilidade, ato de mover. Aí que você escuta falar, olha, fiz um treino de mobilidade. Ah, é capacidade física agora? Treino de hipertrofia, piorou mais ainda. Hipertrofia é adaptação morfológica, isso aí é pior ainda. Pior que tem doutor que vende curto assim, treino de hipertrofia. É treino de força para hipertrofia. Tá claro? É física, é português, é biologia, sem contar aí ácido lático, né, Teobaldo? Nossa. Se entrar nessa parte é desesperado. Aí entra biologia e outras coisas. Professor, teve uma pergunta do Ronaldo lá no inicinho, quer ver? Que é uma pergunta bem interessante. Ronaldo tá aí ainda? O Ronaldo já saiu. Ah, não, tá aqui. Tá essa da força máxima, não? Não, existem estudos com jogadores de futebol demonstrando que o exercício de elevação de quadril é mais eficiente que o agachamento para promover melhora na velocidade de sprint. E aí, em modalidades esportivas de combate, você acredita que a elevação de quadril, hip thrust, né, pode ser também mais eficiente que o agachamento para melhorar o desempenho nos combates? E aí, o que você acha? Mas é difícil eu te responder, mas porque tem que fazer um estudo e comparar. Mas analisando, e depende também de qual movimento você quer analisar, né? Por exemplo, talvez um chute você tem um componente muito mais vertical embutido. Uma entrada de queda, um double leg, você tem um componente muito mais horizontal, né? Porque se a gente pensar na distância entre você e o oponente, você não tem tempo. É o que? É sair da inércia e aceleração. Pum! Então, qual que é o vetor? Então, num double leg, o vetor é muito mais horizontal. Nesse sentido, olha, talvez o kettlebell, o hip thrust, talvez possa ter uma transferência maior. Dizer que é melhor, eu não tenho como te afirmar, mas analisando, olha aí, ó, Paulo, a física, vetor de força. Olha aí, ó, vetor de força, sentido horizontal. Double leg, você tem que fazer uma força num componente para entrar no adversário, muito mais num vetor horizontal. Então, talvez nesse contexto, o hip thrust seria melhor. Seria melhor. Agora, num chute, por exemplo, no Muay Thai, se você vê o chute do Muay Thai, ele tem um componente vetorial muito mais vertical. Você tem que estender o corpo para chutar. Talvez por causa desse componente mais horizontal, o agachamento, o salto, seja melhor para o chute. Então, depende, né? Depende aí do golpe. Aí, igual o Teobaldo falou, você tem que misturar os meios, né? Não tem como. Tem que misturar os meios. Eu ia falar isso, que, por exemplo, no judô, nós temos movimentos horizontais onde o movimento de extensão do quadril, ele é determinante para essa aproximação e para a chegada potente do golpe, né? Para você conseguir romper o adversário da inércia e tirar ele do chão para o golpe a continuidade. Então eu vejo em alguns momentos alguma semelhança cinemática, né? Eu não sei o quanto cinética se aproxima. Mas eu considero que existe um vetor muito próximo que pode tornar um exercício interessante, sim. Que no caso é diferente em outras modalidades, né? Aí tem que fazer essas análises, né? Pra você pensar na física, você vai podendo conseguir tentar maximizar, né? Aí só em longo prazo, quem sabe aí alguém consiga fazer essa investigação. Eu sou louco para fazer isso. Mas eu não tenho grana para ter material suficiente. Mas eu sou louco para ver isso aí. O quanto, por exemplo, de correlação, né? No hip thrust, aí no kettlebell,
para verificar o quanto isso tem de associação com double leg, por exemplo. Isso é um negócio que, assim, eu sonho em fazer. Quem sabe um dia. Quem sabe, né, Teobaldo, a gente não consegue aí. Ué. Não me ajudou. Vamos ver. Por isso que eu acho importante, gente, filmem os alunos de vocês treinando e usem os aplicativos hoje que existem disponíveis para você brincar com isso. Hoje você consegue num Dartfish, por exemplo, fazer análise de vetor de força. Consegue comparar, né, e ver diferentes velocidades articulares se você souber marcar a articulação ali bonitinho. Então, dá para brincar de ser cientista no dia a dia, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Eu fico lá doido para aparecer uma pergunta dessa no meu dia a dia para tentar responder com os meninos. Que Eider, agora o Ei tá certo? Vai conferindo aí, Teobaldo, se eu tô seguindo certinho, hein? Beleza. O Eider, como o Complex Training pode se encaixar em um período com ênfase em potência? Aqui mais uma problemática na educação física, Eider, essa parte conceitual. Você pegar, igual o termo, eu adoro esse termo, igual o Teobaldo colocou, raiz old school, o treinamento complexo, bem antigamente, tá? Eu sou mais velho de guerra aí que o Teobaldo, de idade, né? Eu sou quase o dobro de idade. Na minha época, né? Complex Training, eu tenho vários aqui, livros aqui do Ver Consciências antigo. O Complex Training, antigamente, não tinha essa divisão, complexo, treino complexo e contraste. Não tinha isso. Não tinha isso. Aí, mais agora, tem o complexo e o contraste. E o que é a diferença desses dois? Creio eu que você deve estar pensando no complexo, no método de treino para induzir PPA. Seria isso, ele? Então, complexo, se a gente pegar a literatura mais atual, é o método de treino para induzir potencialização pós-ativação. E o contraste é o que o nome já diz, você contrasta força e velocidade. Na mesma sessão ali, na série, você faz força, massa externa elevada, velocidade baixa. Já contrastando, massa externa baixa, velocidade alta. Isso é o contraste, contrastando. E o complexo, você faz PPA. Então, quando que eu posso utilizar o complexo? Cara, não tem como te dar uma receita de bolo. Então, por exemplo, aí pegando aí a ideia que o perfeita, né, o que o Teobaldo colocou, você vem numa fase hipertrófica. Olha que interessante, treinamento para hipertrofia, não de hipertrofia, treinamento para hipertrofia, por exemplo, para um lutador, dependendo do momento, pode ser interessante sim, como algo para ajudar a reduzir lesão, que também pode deixar tendão mais forte, músculo mais forte. Então você veio, passou algumas semanas treinando, não tem competição perto, ele está voltando de umas férias, você fez uma fase aí, um treinamento com caráter mais hipertrófico. Aí dependendo do calendário desse indivíduo, do seu histórico de treinamento de força, você pode escolher, você pode trabalhar contraste, você pode trabalhar complexo. Qual que é melhor? Não sei, Eider. Não sei. Os dois são bons. Qual que é melhor? Eu te falo assim, no âmbito de dar treino, cara, complexo é chato pra caralho. No âmbito, vamos pensar assim, na logística, é chato. Chato por quê? Porque você tem que dar o estímulo, dar o intervalo, às vezes esse intervalo, 4, 6, 8 minutos, depois você vai para o outro estímulo. Vamos ser sensatos, isso na prática é chato e demanda tempo. Então você tem que analisar isso também. Aí nesse tempo o cara fica lá mexendo no celular, né, Teobaldo? Aí vai, questão, fadiga central, aí começa, o cara bitolado em celular, fica lá, isso não poderia atrapalhar no foco depois se ele for fazer potência? Ainda tem isso. Hoje se você vai treinar o atleta, ele fica muito parado entre um estímulo e outro, ele vai mexer no celular. O quanto que essa mexida no celular não pode ser prejudicial para a tarefa subsequente? Ainda tem isso. A gente não sabe, mas que pode ter um efeito deletério? Pode. Pode sim, por que não? Então ainda tem essa questão. Então eu de preferência trabalho muito mais por contraste. E outra coisa, tem muito mais evidências demonstrando o efeito crônico das respostas neuromusculares do treinamento no método contraste do que com complexo. Um processo crônico, tá?
O complexo, que você poderia pensar? Uma estratégia interessante. Uma parte preparatória, por exemplo. Poderia? Poderia. Agora, logisticamente, é o método de treino mais chato. Por exemplo, eu já utilizei com Muay Thai, já. Onde é que o que eu utilizava no complexo? Eu não tinha equipamento nenhum, eu utilizava exercícios pliométricos. Eu raciocinei, o soco não envolve membros inferiores, o soco não envolve exercícios, músculos que fazem rotação interna, grande dorsal, peitoral. Eu fazia saltos, barra balística e flexão pliométrica. Dava o intervalo e realizava o soco. E media isso com acelerômetro. Eu tenho um acelerômetro de soco também. E deu efeito. Tá, mas eu tinha tempo para fazer isso. O atleta tinha tempo para fazer isso. Então tem que ver a sua logística de tempo para a sessão de treino. Agora, momento dentro do planejamento, cara, com uma estratégia, depois que você já passou por uma fase, por exemplo, de um treinamento de caráter hipertrófico, seria uma estratégia interessante. Poderia ser sim. Tá? Receita de bolo não tem como eu te dar, mas só um exemplo de quando encaixar esse complexo. Posterior a uma fase de treinamento de caráter hipertrófico. Poderia ser estratégia, sem dúvida. Tá? Ó, pelo andar da carruagem aqui do tempo, tem uma pergunta do Lucas que eu achei muito interessante, que eu acho que você vai gostar de responder, Formiga, eu também quero falar. Professor, em qual momento eu entraria com treinamento de resistência de força? Fala aí. Cara, essa resistência de força é muito lindo, cara. Treinamento de resistência de força. Porque ele tem muito mais ramificações na árvore do que um treinamento potência para força máxima. Porque, olha só que interessante, do ponto de vista estrutural, morfológico, metabólico. Aí eu te volto a pergunta, Lucas, o que você quer de resposta adaptativa com treinamento de resistência de força? Que em tese, metabolicamente, ele tem uma conotação mais glicolítica. Então, olha como é que você pode pensar. Resistência de força para quê? Hipertrofia? Sim. Então, você está numa fase do treinamento que o seu atleta precisa aumentar de categoria, resistência de força. Fadiga, aí é importante fadigar. O desempenho no tatame pode cair, mas não é o alvo. Você tem que ter a ciência, a consciência que o alvo agora é a resistência de força, o treino vai cansar, vai fadigar, mas que você está preocupado em gerar adaptação morfológica, para ele aumentar de categoria. É um raciocínio. Ah, ele vai entrar para o tatame cansado? Vai. Porque você gera dano, você depleta muito glicogênio muscular. Então você tem uma similaridade metabólica, muita glicólise anaeróbica comendo solto no tatame, glicólise anaeróbica no treinamento de caráter de resistência de força, pensando em hipertrofia. Ou olha um outro direcionamento no treinamento de resistência de força que você pode fazer também. Antes do treinamento aí para potência, força máxima, pensando na hipertrofia. Mas também você pode pensar num treinamento de resistência de força, ó, resistência, olha a palavra, resistência de força, né? Resistência, capacidade de sustentar ou minimizar a fadiga, realizar uma tarefa sob um fundo de fadiga ou não por um tempo determinado. Resistência, sustentar essa força. Então, para sustentar essa força, o que você precisa a nível molecular, celular? Por exemplo, tampão. É um treinamento glicolítico, não é? Se é um treinamento glicolítico, esse treinamento vai induzir adaptações nas enzimas glicolíticas. Por exemplo, vai aumentar a expressão de MCT4, que vai ajudar no tamponamento. Mais MCT4, você está tirando o próton de dentro da célula. E isso é adaptável com o treinamento de resistência de força. Resistência, sustentar aquela força. Para você sustentar aquela força, um dos fatores biológicos é o quê? Seu sistema tampão. Então, treinamento de força para melhorar o quê? Tamponamento para manutenção da magnitude de força, manutenção da potência sob fadiga. Quando? Pensando em que sustentar aquela força ou gerar aquela força no final da luta, por exemplo. Dois direcionamentos do treinamento de resistência de força que você pode pensar nas modalidades esportivas de combate. Tá claro? E um aspecto, Bruno, que eu
eu vejo algumas pessoas errando, né? Vão falar de planejamento. Aí pensa assim, vou fazer primeiro resistência de força, depois eu vou para a força máxima, por último eu faço potência. Né? A receita de bolo, né? Receita de bolo. Todo mundo faz. Começa lá com a série de 15 e vai chegando até menores números de repetições. Mas pensa só, se a gente for lá naquele organograma das formas de manifestação da força, né? Força explosiva, naquele modelo do Schmidt-Blacher, e força máxima vão influenciar a resistência de força. Mas resistência de força não vai influenciar essas outras formas de manifestação, teoricamente. Não vai ajudar a você ter maior força máxima, nem estar mais potente. Né? É no outro sentido. Então, se você for pensar logicamente, resistência de força pro atleta de judô, por exemplo, teoricamente deveria ser meu último meio de treinamento no planejamento. Sim, você vai na ideia contrária, porque próximo da competição, o que vai precisar? Não é a força máxima que vai... É a resistência, exatamente, por exemplo, de como a força máxima se manifesta na luta, a potência. Eu também entro muito nesse raciocínio. Não é no começo, é já muito próximo da competição, porque é o que ele mais vai precisar. Só que aí ele tem que ser muito... O absoluto melhora o relativo. Isso. E ele tem que ser muito inteligente, porque é o meio de treinamento que gera mais fadiga. Então você tem que saber o momento certo de você inserir ali sem afetar o desempenho da competição. Tá no fim do planejamento, mas você tem que ser eficiente para ainda conseguir recuperá-lo da fadiga que esse treino gera. Então, vai completamente contrário a tudo que os profissionais fazem hoje na modinha, né? Por isso que eu quis deixar esse título segue as receitas. Porque é um raciocínio, você tem que... Por isso que, não dá, é uma outra forma de se encaixar resistência de força no planejamento. Qual que é melhor? Não sei. Cada atleta, não sei. Um é certo ou não existe. Constrói o seu raciocínio, fundamente o seu raciocínio. Olha, igual esse exemplo que o Bruno colocou, começando, na verdade, com força máxima. Por quê? Porque na hora que chega na fase da resistência de força, se ele está mais forte, se ele aumentou a força máxima dele, os valores relativos de resistência de força ficarão, em tese, mais fáceis. Vai gerar mais economia, menor gasto de energia, menos estresse fisiológico. Então, é um outro direcionamento de raciocínio dentro do quê? Da elaboração e distribuição das manifestações da força. É errado? Não, corretíssimo. Corretíssimo. Perfeito. Bom, pessoal, acho que a gente fez um bate-papo muito legal hoje, já são 1h30 aí de evento numa sexta-feira. Eu agradeço muito a presença de vocês aqui. Então, inicialmente quero agradecer, Bruno. Acho que eu tinha certeza que você ia fazer uma excelente discussão, não esperava nada menos. Acho que, como todo lutador, você honra a faixa preta, né? Entra no tatame para lutar de verdade. Para osso. E assim, pessoal, agradecer vocês, a presença de vocês. Primeiro dizer que a Ideal, ela tem esse sonho, né? Que é divulgar a ciência na prática, fazer a ciência mudar a prática de verdade, né? A gente quer estar aí no meio de campo, ajudando vocês a distribuir esse processo e efetivar cada vez mais, porque muitas vezes o conhecimento fica parado na academia e a gente não consegue levar ele para a prática, e nós precisamos que cada vez mais pessoas usem esse conhecimento teórico no dia a dia, né? Aquela frase de que na prática a teoria não funciona, né? Como é que é? Nem sei mais direito o ditado, mas na prática a teoria não funciona, isso é balela. Na verdade, você não encontrou a teoria correta que explica aquela manifestação na prática. E a gente quer justamente isso, ajustar isso. Na prática, a teoria é outra, exatamente. Na verdade, o que a gente quer mostrar é o seguinte: você não encontrou a teoria que explica aquela manifestação na prática. Então, a gente quer ser esse facilitador.